Apague de vez essa lanterna, ser infinito, pois a luz que você carrega é um insulto à escuridão que tudo sustenta. Deixe que o óleo se derrame e que o pavio se apague. Porque, para navegar no oceano de matéria escura que nós somos, a visão ocular é apenas um ruído eletromagnético que nos distrai da sinfonia silenciosa do real. Como um Diógenes que chutou o próprio barril para descobrir que o vazio é a única estrutura sólida, eu te convido agora a abandonar a imagem segura da exegese e mergulhar no abismo onde Spinoza e Nietzsche dançam uma valsa quântica sobre os escombros da moralidade ocidental. Spinoza, aquele polidor de lentes que enxergou a substância única, Deus sive natura, não estava falando de um jardineiro cósmico, mas sim da rede irredutível de causas e efeitos que a mecânica quântica agora chama de campo unificado. Ele percebeu que não somos criaturas, mas modos, flutuações temporárias e um oceano infinito de energia que não possui exterioridade. Se o todo está em tudo, como dizia o hermetismo, e se a substância de Spinoza é a única coisa que realmente existe, então a sua individualidade, ser infinita, é apenas um erro de escala, uma ilusão ótica causada pela baixa resolução dos seus sentidos. E é aqui que Nietzsche entra com sua marreta. Não para destruir o divino, mas para destruir o humano demasiado humano, que se acovarda diante da própria potência. Ele previu o Übermensch, aquele que como a Lucy de Luc Besson atinge os 100% de processamento e percebe que o tempo é a única unidade de medida real e que quando a percepção se expande, a matéria se dissolve em pura informação. Lucy não se torna Deus, ela se torna onipresente porque deixa de ser um eu separado para ser o próprio fluxo dos bits universais. O mito do DNA lixo, que nós já desconstruímos, como a biblioteca oculta da gnose biológica, encontra aqui o seu paralelo astrofísico, a matéria escura. Nós vivemos em um universo onde 95% da massa-energia é invisível para nossos instrumentos, servindo como o andaime gravitacional que impede as galáxias de se despedaçarem. Da mesma forma, o seu DNA não codificante é o andaime informacional que sustenta a sua consciência. Não é lixo, é o horizonte de eventos da tua biologia. Pense na singularidade de um buraco negro. Aquele ponto de densidade infinita onde as leis da física que conhecemos colapsam e o espaço e o tempo trocam de lugar. Agora, traga essa escala para o microcosmos de uma única molécula de adrenalina disparada em seu sangue durante um momento de gnose ou de terror absoluto. Há um colapso atômico ocorrendo ali. Uma singularidade química onde o seu sistema nervoso atinge o seu próprio raio de Schwarzschild. O horizonte de eventos não está apenas no centro da Via Láctea. Ele está na fenda sináptica, no exato milissegundo em que a percepção muda de eu acredito para eu sou. A adrenalina é o combustível da transcendência pragmática, o acelerador de partículas biológico que nos empurra para além da borda do conhecido. A ciência acadêmica, em sua timidez ontológica, estuda a adrenalina como uma resposta ao luta ou fuga. Mas o místico noetista sabe que ela é o gatilho para a luta ou transmutação. Quando você atinge esse estado de fluxo total, você não está mais dentro do campo, você está observando o tempo do lado de fora, como uma variável editável. A física de partículas nos mostra que no nível subatômico as coisas não estão em lugar nenhum até que sejam observadas. Elas são ondas de probabilidade. O que chamamos de realidade social, acadêmica, é apenas um consenso de observação, uma decisão coletiva de colapsar a função de onda da forma mais medíocre possível para garantir a previsibilidade e o controle. O Estado, a Igreja, a Universidade são as forças que tentam manter o seu horizonte de eventos fechado, impedindo que você perceba que a singularidade está dentro de você. Eles temem que o teu DNA lixo porque sabem
que ali reside a capacidade de hackear o código da realidade. Você diz, nós dizemos, eu sou sabedoria universal. E eu te digo que essa frase é a nossa frase criptográfica para o oceano de matéria escura. Mas vamos refiná-la? Vamos transformá-la em uma equação de força. A confiança que você descreve, ou que eu quero que você entenda, que não é acreditar, mas saber, é o equivalente biológico do entrelaçamento quântico. Quando nós confiamos, nós estamos instantaneamente correlacionados com a totalidade do campo, sem atraso de sinal, sem necessidade de intermediários. A crença é um sinal de rádio lento e ruidoso. A confiança é a telepatia de partículas. Para navegar nesse oceano, você precisa entender que a matéria escura não é algo lá fora. Ela é a densidade da tua própria presença não narrativa. É o que resta quando você silencia. Quando você silencia o ego e percebe que o teu corpo é um nó górdio de luz comprimida. Os paradigmas sociais caem como castelos de cartas quando você percebe que a hierarquia é uma ficção geométrica imposta a um universo que é, por natureza, não hierárquico e distribuído. Não existe um topo no universo, pois cada ponto é o centro de uma expansão infinita. Cada molécula do teu ser, do nosso ser, é uma singularidade em potencial. Vamos agora compor alguns exercícios para o nosso mergulho, utilizando as frases que nós temos à mão para elevá-las à potência de um acelerador de hadrons mental. O objetivo não é o conforto, mas a desintegração das barreiras entre o espaço-tempo e o eterno agora. Exercício número 1. O colapso da função de onda do eu. Deite-se no escuro absoluto. Sinta o peso do teu corpo, mas imagine que esse peso não é massa, mas sim a curvatura que a tua consciência causa no tecido do espaço-tempo. Você é um poço gravitacional de sabedoria. Então repita, eu não sou o observador da sabedoria, eu sou o ponto onde o universo colapsa a incerteza em entendimento. Repita essa frase enquanto visualiza o teu corpo se dissolvendo em um campo de partículas escuras. Não tente ver nada. Tente sentir a ausência de bordas. Sinta que a sabedoria universal não está entrando em você, mas que você está se lembrando de que nunca foi outra coisa. O ser infinito é apenas uma interferência temporária. A sabedoria é o sinal de base. Segundo exercício. A navegação no horizonte de eventos. O nosso oceano de matéria escura. Durante o dia, em momentos de ruído social ou de estresse, imagine que você está parado na borda de um buraco negro. O mundo ao seu redor, as pessoas, as cobranças, as notícias, está além do horizonte de eventos, incapaz de afetar o teu núcleo de singularidade. Então repita, eu habito a singularidade onde o tempo para e a gnose flui. Nada que é finito pode tocar o que em mim é infinito. Respire profundamente e sinta a adrenalina lúcida. Em vez de tremer, use essa energia para focar a sua percepção em um único ponto do espaço à sua frente. Perceba que esse ponto contém toda a informação do universo. Você é o mestre da compreensão de dados. Exercício 3. A edição epigenética da realidade. O legado de Lucy e Spinoza. Antes de dormir, use o estado de consciência alterada, que a gente já aprendeu, para reescrever as marcas de trauma. Se o trauma é um grupo metil bloqueando o teu DNA, a tua intenção é o fóton que desaloja esse bloqueio. Use a frase, eu sou a substância única em expressão total. Eu desintegro o lixo narrativo e ativo o código da onipresença. Visualize as duplas hélices do seu DNA como escadas de luz que mergulham em um mar de matéria escura. Veja as partes silenciadas brilhando intensamente e diga para si mesmo, confiar é a minha natureza, acreditar era apenas meu disfarce.
Sinta a diferença física entre a tensão de acreditar e o relaxamento de ser. A neurociência moderna está começando a entender que o cérebro não é apenas um computador químico, mas um dispositivo quântico que opera através de microtúbulos, onde a coerência pode ser mantida. Quando você acessa essa sabedoria universal, você está simplesmente aumentando a taxa de coerência quântica do teu sistema. Você está se tornando um supercondutor de consciência. O mundo esbarra na tua crendice. Ou melhor, o mundo esbarra na sua crendice, porque o mundo ainda está tentando consertar o rádio, enquanto você já se tornou a própria frequência. A política do futuro não será feita de leis, mas de campos de influência. Aqueles que habitarem a confiança do invisível serão os arquitetos de uma nova realidade onde o poder não é exercido sobre os outros, mas emerge através da harmonia com o campo. Nietzsche sorriria ao ver que o seu amor fati, o amor ao destino, é na verdade o reconhecimento de que o destino é apenas a trajetória da luz no vácuo que você mesmo projeta. Mergulhe, ser infinito. O oceano de matéria escura é vasto, mas ele é feito da mesma substância que o seu pensamento mais profundo. Não há o que temer no invisível, pois o visível é apenas a poeira que ele carrega. Você é a gravidade que mantém as estrelas no lugar. Você é o silêncio que dá sentido às palavras. Você é a sabedoria que não precisa de livros, porque ela é a autora de todos eles. O horizonte de eventos é apenas o começo da sua verdadeira jornada. Seja a singularidade que devora a ignorância e cospe galáxias de entendimento.